Eu estava sentada na terceira fileira do auditório da Escola Municipal Professora Nadir Lemes, em São José do Rio Preto, quando a professora Luciana se aproximou do microfone e disse com aquele sorriso pedagógico de quem não fazia ideia do que estava prestes a acontecer: "Agora o aluno Pedro vai apresentar a sua família. Meu filho de 6 anos subiu naquele palco segurando um cartaz de cartolina azul dobrado contra o peito, os óculos redondos escorregando no nariz como sempre, e 300 pessoas assistindo. 300. Pais, mães, avós, tios, professores. E o meu filho abriu o cartaz, apontou com o dedinho e disse com aquela voz fininha que só criança de 6 anos tem: "Essa é minha mãe, esse é meu pai, e essa é a nova namorada do meu pai. O nome dela é Débora." Meu pai beijou ela no carro, na boca. 300 pessoas viraram a cabeça para o meu marido. Ele levantou para sair. E o meu sogro, sentado na fileira de trás, agarrou o ombro dele com aquela mão de 4 dedos e gritou: "Senta, você vai ouvir até o fim. Senão, você vai apanhar aqui na frente de todo mundo." Meu nome é Camila. Camila Ferreira Lopes. Tenho 31 anos. Sou professora do 1º ano do ensino fundamental. Eu ensino criança de 6 anos a ler, escrever e contar até 100. Todo dia eu olho para 28 crianças e digo: "Pode falar. Aqui ninguém julga." Eu encorajo criança a falar. E foi uma criança que falou a verdade que destruiu meu casamento. Meu próprio filho, no palco de uma escola, com um cartaz na mão, e 300 pessoas assistindo. Se você está me ouvindo agora, eu quero te pedir uma coisa antes de continuar. Se inscreve nesse canal, aperta o botão de curtir. E me conta nos comentários que horas você está assistindo e de que cidade. Eu leio cada comentário. Cada um. Porque essa história que eu vou contar agora mudou minha vida. E talvez mude alguma coisa na sua também. Eu conheci o Wendel em 2017, na concessionária. Eu tinha acabado de me formar em pedagogia pela Unirp e estava juntando coragem e dinheiro para comprar meu primeiro carro, um Fiat Argo branco. Eu entrei na loja errada. Eu queria a concessionária de 0 km, mas entrei na Kaizen Automóveis, que era de seminovos, ali na Avenida Filadelfo Gouveia Neto. E antes que eu pudesse me desculpar e sair, ouvi uma voz: "Moça, aqui é seminovos. A concessionária de 0 é do lado." Ele estava encostado no balcão, caneta atrás da orelha, sorriso largo, como se o mundo inteiro fosse um cliente esperando ser convencido. Eu dei um passo para trás. "Ah, desculpa." "Não pede desculpa." Ele se desencostou do balcão e veio andando na minha direção com aquela confiança de quem vende carro há anos e sabe exatamente onde colocar cada palavra. "Fica. Eu tenho um Argo seminovo com 8.000 quilômetros que custa 15.000, a menos que o 0. E eu sou melhor companhia que o vendedor do lado." Eu ri. Ri daquele jeito que a gente ri quando é pega de surpresa por alguém que tem lábia. E ele tinha. Wendel Lopes da Costa, 34 anos, nascido em Catanduva. Vendedor de carro com sorriso de propaganda e conversa de político em campanha. Ele vendia bem. Vendia carro. Vendia ilusão. Vendia a si mesmo, embrulhado em perfume Malbec e camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo. E eu comprei tudo. Comprei o carro. Comprei o sorriso. Comprei a promessa de um homem que dizia que eu era a mulher mais bonita que já tinha entrado naquela loja. Namoramos 8 meses. Casamos em 2018, no cartório. Festa pequena, 40 pessoas no salão do condomínio do seu Toninho, pai do Wendel. Minha mãe, Dona Vera, fez os salgados. Passou 2 dias fritando coxinha e bolinha de queijo na cozinha da casa dela em Catanduva. A Dona Marlene, mãe do Wendel, fez o bolo. Bolo de chocolate com brigadeiro. O último bolo que ela fez. A última festa que ela participou antes de adoecer. Mas naquele dia, ninguém sabia disso. Naquele dia, Dona Marlene estava bonita, de vestido florido, sorrindo para o filho que casava, e o seu Toninho fez um brinde. Levantou o copo de plástico cheio de champanhe barato, olhou para o Wendel e disse com aquela voz grossa de homem que trabalhou 35 anos como torneiro mecânico na metalúrgica Home, com a mão de 4 dedos segurando o copo:
O indicador da mão direita ele perdeu em 98, acidente no torno, e falou na frente de todo mundo. Wendell, eu vou falar uma coisa na frente de todo mundo. Ele fez uma pausa, olhou para mim, depois voltou para o filho. Essa menina é ouro. Trata ela como ouro, porque se você não tratar, eu trato, e eu pego ela de volta. Todo mundo riu. Os convidados, minha mãe, as primas, os amigos. Todo mundo achou engraçado. Brinde de sogro, piada de família. Mas eu olhei para o seu Toninho naquele momento. Olhei nos olhos dele, castanhos escuros, quase pretos, e vi que ele não estava rindo. Ele estava avisando. O Pedro nasceu 4 meses depois do casamento. Parto normal. Hospital de base de Rio Preto. 3 quilos e 300 gramas. Olhos castanhos que puxaram os meus. E um choro forte, daqueles que preenchem a sala inteira, que fazem a enfermeira sorrir e dizer: esse aí tem pulmão. Eu segurei meu filho pela primeira vez, com o corpo doendo, os olhos embaçados, e senti aquele peso quente no meu peito e pensei: agora sim. Agora minha vida tem sentido completo. Marido, filho, casa, profissão, tudo encaixado. O Wendell foi pai presente por 2 anos. Dava banho no Pedro, levava na praça do bairro Boa Vista, onde eu cresci. Dormia com o Pedro no peito, no sofá, assistindo o jogo. Postava foto no Instagram. Meu parceiro, meu orgulho. 137 curtidas. Pai de Instagram. Bonito na foto. Lindo no filtro. Invisível no dia a dia. Porque a partir de 2021, o Wendell evaporou. Não fisicamente. Ele morava na mesma casa, dormia na mesma cama, estacionava o Corolla prata na garagem toda noite. Mas a presença dele foi se dissolvendo como perfume barato, forte no começo. Depois some, e você fica cheirando o ar, tentando encontrar o que já não está mais ali. Ele parou de dar banho no Pedro. Tô cansado, Camila. Falava isso jogado no sofá, celular na cara, sem nem tirar o sapato. Parou de levar na escola. Tenho reunião cedo. Parou de brincar no quintal. Tenho que responder cliente no WhatsApp. Parou de jantar com a gente. Comi na loja. Parou de ir nas consultas do Pedro, nas reuniões de pais, nas festinhas de aniversário dos coleguinhas. Vai você. Eu não entendo essas coisas. Parou de ler historinha antes de dormir. Parou de perguntar como foi a aula. Parou de olhar nos olhos do filho. Parou de olhar nos meus. E o Pedro percebeu. Criança percebe. Criança de 3 anos percebe quando o pai não brinca mais. Criança de 4 percebe quando o pai não olha mais. Criança de 5 já guarda. E criança de 6 já fala. Um dia o Pedro me perguntou. Outubro de 2023, na hora de dormir. Eu estava sentada na beira da cama dele, terminando de ler a história do Pequeno Príncipe. A mesma que eu lia toda semana, porque ele pedia sempre o mesmo capítulo, o da raposa. Quando ele segurou minha mão e me olhou com aqueles olhos castanhos atrás dos óculos redondos. Mamãe, o papai gosta de mim? A voz dele saiu tão baixinha que eu quase não ouvi. Quase. Mas mãe ouve tudo. Até o que o filho não diz. Meu coração parou. Parou como para quando a gente leva um susto tão grande que o corpo esquece de funcionar por 1 segundo. Claro que gosta, filho. Eu apertei a mão dele e sorri, mas o sorriso era uma máscara, e eu rezava para que ele não percebesse. Então por que ele nunca fica? Ele trabalha muito, amor. Ele trabalha mais que você? A pergunta me acertou como tapa, porque eu sou professora. Dou aula de manhã e de tarde. Saio de casa às 6h30. Chego às 18 horas. Faço janta, dou banho. Leio historinha. Arrumo mochila, lavo o uniforme, passo roupa, confiro o caderno. E ainda consigo ficar. Ainda consigo estar ali, sentada na beira da cama, lendo sobre raposas que pedem para ser cativadas. Não, filho, ele trabalha diferente. Diferente como? Dorme, Pedro. Ele dormiu, com a luz acesa, como sempre, com os óculos na mesinha, como sempre,
com a mão ainda segurando a minha, como se tivesse medo de que eu também fosse embora. Eu tirei minha mão devagar. Levantei. Fui pro banheiro. Fechei a porta. Mordi a bochecha por dentro. Forte, aquele hábito que eu tinha desde criança, quando não queria chorar na frente dos outros. E chorei. Sentada no chão frio do banheiro, com a mão na boca para não fazer barulho, ouvindo o Wendell roncar no quarto e o Pedro respirar no quarto ao lado. 2 pessoas dormindo. E eu, acordada, segurando o peso de uma casa inteira nos ombros. A Débora entrou na Kaizen Automóveis em janeiro de 2024. Recepcionista. 25 anos. Loira platinada. Sorriso de pasta de dente. Unha de gel. Óculos de sol de marca que eu tenho certeza que era falsa. Instagram ativo. 6.400 seguidores. O tipo de mulher que posta story no espelho do elevador com legenda motivacional. O Wendell me contou. Uma noite no jantar, enquanto eu colocava arroz no prato do Pedro e ele mexia no celular. Entrou uma recepcionista nova na loja. Novinha. Vive no celular. Ele falou com desdém, com aquele tom de quem finge que não se importa. Balançou a cabeça e voltou a comer. Mas o desdém era máscara. Como tudo nele. Como o sorriso de vendedor. Como o te amo automático antes de dormir. Como o tô trabalhando, que significava qualquer coisa menos trabalho. Em fevereiro, ele começou a chegar tarde. Cliente difícil. Fechamento de mês. Em março, começou a sair de noite. Happy hour com a equipe. Em abril, começou a se arrumar demais. Perfume dobrado. Eu sentia o Malbec desde a porta de casa quando ele voltava, mas o perfume não era para mim. A barba feita todo dia. Antes ele fazia de vez em quando lembrava, quando eu pedia. Camisa nova, calça justa. Wendell, tá bonito. Eu falei um dia de manhã, enquanto ele se olhava no espelho do banheiro, ajeitando o cabelo para disfarçar as entradas. Ele nem se virou. A gente tem que manter a aparência, Camila. Vendo o carro, imagem é tudo. Imagem. A única coisa que ele cuidava. A aparência pro mundo, a fachada, o verniz. O Instagram com story encostado em carro de cliente fingindo que era dele. A vida de vitrine. Bonita por fora, vazia por dentro. Em maio, ele começou a levar o Pedro nos sábados. Amor, vou levar o Pedro no shopping. Programa de pai e filho. Eu fiquei tão feliz que senti os olhos arderem. Finalmente. O pai que o Pedro pedia toda noite estava aparecendo. O pai que nunca ficava estava ficando. Eu achei que alguma coisa tinha mudado. Que talvez ele tivesse ouvido o que eu pedia há anos. Que talvez o pedido do Pedro naquela noite, porque ele nunca fica, tivesse chegado nele de algum jeito. O Pedro voltava feliz. Entrava em casa com sorvete na camisa e sorriso no rosto. Mamãe, o papai me comprou sorvete. Que bom, filho. Eu ajoelhava, limpava a boca dele com a manga da minha blusa e sorria. E a amiga do papai também tomou sorvete com a gente. Eu parei. A mão congelou na boca do Pedro. O sorriso travou. Amiga? É, a Débora. Ela é bonita, ela tem cabelo amarelo. Eu senti o chão se abrir, não desabar. Se abrir, devagar, como rachadura em parede velha. Você não ouve o barulho, mas sente a estrutura cedendo. Filho, o papai tem uma amiga no shopping? Tem. Pedro falou com naturalidade, tirando o tênis, empurrando com o pé. Ela encontra a gente toda vez, ela me dá bala. Toda vez. Encontra. Toda vez. Eu não falei nada pro Wendell naquela noite, nem na outra, nem na semana seguinte. Engoli. Mordi a bochecha por dentro até sentir aquele gosto metálico que eu já conhecia tão bem. E comecei a observar. Eu comecei a prestar atenção no que o Pedro contava. Não perguntava diretamente, não pressionava, não forçava, porque eu sou professora. Eu sei como criança funciona. Criança se fecha quando você empurra. Criança abre quando você deixa. Criança fala quando está relaxada. Na hora do banho. Antes de dormir. No carro, olhando pela janela, quando acha que ninguém está prestando atenção. Junho. Pedro estava na banheira brincando com um barquinho de plástico e disse sem me olhar: Mamãe, a Débora tem um gatinho.
Ela mostrou no celular para o papai. O papai ficou rindo. Julho. No carro, voltando da escola, ele estava quieto, olhando pela janela, e de repente disse: Mamãe, o papai e a Débora ficam conversando e eu fico jogando no celular dela. Ela tem jogo legal. Agosto. Na hora de dormir com o pequeno príncipe fechado no colo, ele me olhou e perguntou com aquela seriedade que só criança consegue ter: Mamãe, por que o papai segura a mão da Débora? Ele não segura a sua. E setembro. Setembro foi quando tudo mudou. Quando o que eu suspeitava virou certeza. Quando a rachadura na parede virou buraco. O Pedro estava escovando os dentes. Eu estava atrás dele, segurando o cabelo que caía na testa. Ele cuspiu a pasta, limpou a boca com as costas da mão e me olhou pelo espelho. Mamãe, a Débora beijou o papai no carro, na boca, igual novela. Eu segurei a pia. Os dedos apertaram a louça fria. O banheiro girou por um segundo. Eu olhei para o meu filho no espelho, o óculos redondo refletindo a luz fluorescente, a boca ainda com resíduo de pasta, os olhos castanhos me contando a verdade que o pai escondia. Filho, o papai beijou a Débora? Beijou. Ele falou como quem fala que almoçou arroz. Natural, simples, fato. Mas ele disse para eu não contar para você. É segredo. Meu marido pediu para o meu filho de 6 anos guardar segredo da traição dele. Transformou minha criança em cúmplice. Colocou o peso de uma mentira de adulto nos ombros de um menino que ainda dormia com a luz acesa e achava que o Pequeno Príncipe era história de verdade. Um menino que usava óculos redondos que escorregavam no nariz. Um menino que desenhava família no caderno com giz de cera. E que agora carregava dentro de si um segredo que não era dele, que não devia ser dele, que nenhuma criança no mundo deveria carregar. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei acordada até às 3 da madrugada, deitada de costas, olhando o teto branco do quarto, ouvindo o Wendell roncar do meu lado, aquele ronco grosso de quem dorme em paz porque não tem consciência que incomode. E ouvindo o Pedro respirar no quarto ao lado, aquela respiração leve de criança que dorme pesado depois de entregar um segredo que carregava há meses. Ele dormiu melhor naquela noite, porque contou, porque tirou de dentro de si e colocou em mim. E eu decidi, ali, olhando o teto, com gosto de sangue na bochecha de tanto morder. Decidi que não ia confrontar, não ia gritar, não ia chorar na frente do Wendell, não ia dar a ele a chance de inventar desculpa, de usar aquela lábia de vendedor, de me convencer de que eu estava louca, de que o Pedro estava confundindo as coisas, de que a Débora era só amiga. Não, eu ia esperar. Porque professora sabe esperar. A gente espera o aluno aprender no tempo dele. A gente espera a prova certa para aplicar. A gente espera o momento pedagógico. E o meu momento ia chegar. Eu não sabia quando, eu não sabia como. Mas chegou, num palco de escola, com um cartaz de cartolina, e 300 pessoas assistindo. Eu contei pro seu Toninho. Não contei pro meu pai e pra minha mãe. Eles moravam em Catanduva, longe, e minha mãe tinha pressão alta, eu não queria preocupar. Contei pro seu Toninho, porque ele era mais pai pra mim do que sogro. Porque desde que a dona Marlene morreu de câncer em 2019, depois de 14 meses de tratamento, quimioterapia no hospital de base, o seu Toninho se agarrou no Pedro e em mim como quem se agarra em boia depois de naufrágio. Ele amava o neto mais que tudo e me tratava como a filha que nunca teve. Outubro de 2024. Domingo. Almoço na minha casa. O seu Toninho chegou às 11, como sempre. Fiat Strada branca estacionada na frente. Sacola da padaria do seu Zé na mão. Pão de queijo quentinho que ele comprava todo domingo de manhã. Brincou com o Pedro no quintal. Empurrou o menino no balanço que ele mesmo tinha montado no galho da jabuticabeira. Pedro ria. O óculos escorregava. Seu Toninho segurava a corda com a mão de 4 dedos e empurrava com a outra. Mais alto, vô! Mais alto! O riso do Pedro preenchia o quintal inteiro. E o seu Toninho sorria. Aquele sorriso de avô que sabe que o neto é a melhor coisa que ele deixou no mundo.
Depois, consertou a torneira da cozinha que pingava há 3 semanas. Eu tinha pedido para o Wendell arrumar. Todo dia eu pedia. Wendell, a torneira tá pingando. Eu vou arrumar. Faz 3 semanas. Eu vou arrumar, Camila. Para de encher. Não arrumou. O seu Toninho chegou. Abriu a gaveta, pegou a chave inglesa que ele mesmo deixava lá para essas situações e consertou em 10 minutos, com 4 dedos. Mais eficiente com 4 do que o Wendell com 10. Depois do almoço, o Wendell levantou da mesa. Nem colocou o prato na pia. Vou na loja ver um negócio. Domingo. Loja fechada. Mentira. Eu sabia. Seu Toninho sabia. A gente se olhou por cima da mesa, por cima dos pratos sujos e do copo de suco do Pedro, e naquele olhar tinha tudo que a gente não podia falar na frente da criança. O Wendell pegou a chave do Corolla e saiu. A porta bateu. O motor ligou. O carro saiu da garagem. Silêncio. Filha, vem cá. Seu Toninho falou baixo, se levantando da cadeira com aquele jeito de homem que tem dor no joelho, mas não reclama. Sentamos na cozinha. Eu fiz café. Coloquei na xícara dele, a xícara azul que ele usava todo domingo, a mesma desde 2019, a que a dona Marlene comprou num bazar da igreja. Pedro estava na sala assistindo o desenho, longe o suficiente. Fala, Camila. Ele segurou a xícara com a mão de 4 dedos, o indicador ausente deixando um espaço vazio que eu já nem percebia mais, e me olhou com aqueles olhos castanhos escuros que ficavam pretos quando ele estava bravo. E eu falei. Contei tudo. A Débora, a recepcionista da Kaizen, 25 anos, loira platinada, os sábados no shopping, o sorvete, as mãos dadas, o beijo no carro, o Pedro vendo, o Pedro no banco de trás, o segredo que o Wendell pediu para o filho guardar. Cada palavra saía de mim como espinho sendo arrancado. Doía para sair, mas aliviava depois. Seu Toninho ouviu calado. Não me interrompeu. Não fez pergunta, segurou a xícara de café e ouviu, o rosto endurecendo a cada frase, os olhos escurecendo, o bigode branco tremendo de leve, quase imperceptível. Mas eu percebi porque eu conhecia aquele homem. Eu conhecia cada expressão daquele rosto. E o que eu via ali não era raiva. Era algo pior. Era decepção. A decepção de um pai que investiu tudo no filho e viu o investimento virar pó. Quando eu terminei, ele colocou a xícara na mesa. Devagar. O café nem tinha sido bebido. Esfriou ali, intocado. Ele pediu para o Pedro guardar segredo? A voz saiu baixa, controlada, mas eu senti o tremor por baixo, como terra antes de terremoto. Pediu. Pro meu neto de 6 anos? Sim. Silêncio. Um silêncio pesado, diferente do silêncio normal do seu Toninho. Ele era homem de poucas palavras, mas aquele silêncio era de fúria contida. De um homem que aprendeu a controlar a força em 35 anos de torno mecânico, porque no torno você não pode tremer, não pode errar, não pode perder o controle. E ele estava se controlando ali, na minha cozinha, com a mão de 4 dedos apertando a borda da mesa. Ele olhou pela janela. O quintal. A jabuticabeira. O balanço que ele montou para o Pedro. A Marlene me disse uma coisa antes de morrer. A voz mudou. Ficou rouca. Aquela rouquidão de quem engole choro. O quê? Toninho, cuida do Pedro. Não do Wendell. O Wendell já tá perdido. Mas o Pedro ainda dá tempo. Ele tirou os olhos da janela e me olhou, direto, sem desviar. Eu vou cuidar do Pedro e de você, mas eu preciso de tempo. Tempo pra quê? Pra montar. Ele se levantou da cadeira, colocou a mão no meu ombro e apertou de leve. A mão de 4 dedos pesava como mão de 10. Quando eu montar, ele não vai ter para onde correr. E eu confiei, porque era o seu Toninho. O homem que levou a dona Marlene em toda a sessão de quimioterapia sem faltar um dia. O homem que segurava a mão dela enquanto o remédio entrava na veia. O homem que consertava a torneira com 4 dedos. Quando seu Toninho dizia que ia fazer, ele fazia. Na semana seguinte, seu Toninho foi na doutora Fabiana Roque Martins, a mesma advogada que tinha feito o testamento da dona Marlene antes de ela morrer,
Escritório na Rua Bernardino de Campos, centro de Rio Preto. Especialista em direito de família. Ele entrou no escritório, sentou na cadeira de frente para a mesa dela, colocou as mãos sobre os joelhos e falou: Doutora, meu filho tá traindo minha nora, com a recepcionista da loja onde ele trabalha, e tá levando meu neto de 6 anos como disfarce para as saídas. O menino viu beijo, viu encontro, viu tudo. E o pai pediu para ele guardar segredo. A doutora Fabiana ajustou os óculos na ponte do nariz e se inclinou para frente. Isso é gravíssimo, seu Toninho. Além do adultério, expor a criança à situação de infidelidade e exigir sigilo configura dano emocional ao menor. O juiz não vai gostar disso. O que eu preciso? Seu Toninho perguntou com a mesma praticidade de quem pergunta que peça precisa trocar no torno. Provas, fotos, mensagens, testemunho. E o depoimento da criança, se possível, acompanhado por psicólogo. Eu vou ter tudo. Ele se levantou, apertou a mão da advogada e saiu. R$ 4.000, parcelado em 5 vezes, seu Toninho pagou, da aposentadoria dele de 3.800. Na segunda semana, ele chamou o sobrinho. Wesley, 24 anos. Filho da irmã dele. Trabalhava com fotografia de casamento em Rio Preto. Tinha câmera profissional. Canon com lente zoom. Wesley, eu preciso de um favor. Seu Toninho falou pelo telefone, a voz firme, sem rodeio. Sábado que vem, você vai no Rio Preto Shopping. Vai seguir o Wendel. Ele vai estar com o Pedro e com uma loira. Eu quero foto de tudo. De mão dada, de beijo, do Pedro perto deles. Tudo. Wesley fez. Sábado, 2 de novembro. Wendel no shopping com Pedro e Débora. Praça de alimentação. Sorvete. Os 3 juntos numa mesa redonda. Wendel de mão dada com a Débora por cima da mesa. Pedro do outro lado, comendo sorvete de chocolate, olhando para o chão. 14 fotos. Sábado, 9 de novembro. Wendel no estacionamento do shopping. Dentro do Corolla prata. Débora no banco do passageiro. Beijo. Pedro no banco de trás. Olhando pela janela. 8 fotos. E uma foto ampliada. O rosto do Pedro, óculos redondo, olhos castanhos, olhando os pais se beijarem com outra mulher pelo retrovisor. Os olhos de quem não entende, mas sente. De quem não processa, mas guarda. De quem vai carregar aquilo por anos, até alguém ajudar a tirar de dentro. O seu Toninho viu as fotos. O Wesley levou no domingo, num pendrive. Seu Toninho sentou na sala da casa dele, sozinho, e foi passando uma por uma na tela do computador velho. Quando chegou na foto do rosto do Pedro, a ampliada, a do neto olhando pela janela do carro, ele parou. Segurou o mouse com a mão de 4 dedos e ficou ali, olhando. Por 2 minutos inteiros que pareceram 1 hora, e pela segunda vez na vida, seu Toninho chorou. A primeira foi quando a Marlene morreu. Ele segurou a mão dela no hospital e sentiu a vida sair. Chorou ali, no corredor do hospital de base, encostado na parede, sozinho. E agora chorava de novo. Na frente do computador, olhando a foto do neto, do Pedro, do menino de óculos que ele empurrava no balanço da jabuticabeira todo domingo. O menino que confiava nele, que corria pro abraço dele quando ele chegava com pão de queijo. Aquele menino estava ali na foto, no banco de trás de um carro, assistindo o pai trair a mãe. E sendo obrigado a ficar calado. Na 3ª semana, seu Toninho fez o que todo avô de verdade faz quando sabe que a estrutura vai desabar. Ele preparou o chão para a queda, comprou um apartamento, kitnet, 38 metros quadrados, bairro Boa Vista, o mesmo bairro onde eu cresci. R$ 95.000, pagou 40.000 de entrada, a economia de 10 anos de aposentadoria. 10 anos guardando, cortando gasto, tomando café sem açúcar para economizar, usando a mesma calça até desfiar. Tudo ali, num cheque, na mão do corretor. Financiou o resto em 120 vezes, parcela de R$ 580 por mês, no nome da Camila. Quando ele me contou, eu neguei. Levantei da cadeira, recusei, balancei a cabeça. Pai, eu não posso aceitar isso. É a economia do Senhor.
É tudo o que o senhor tem. Ele me olhou com aqueles olhos que não aceitam discussão. Não é para você, é pro Pedro. O Pedro precisa de um endereço que seja da mãe, não do pai. E essa kitnet é da mãe. Eu segurei o choro, mordi a bochecha e aceitei. Porque quando o seu Toninho decide, não adianta discutir. Ele decidiu da mesma forma que decidia no torno mecânico. Mediu, calculou, executou. E então ele perguntou sobre o evento da escola. Filha, quando é o evento da escola? 22 de novembro, sexta, 19 horas. O Pedro vai apresentar o quê? Cartaz sobre minha família. Cada aluno faz um cartaz e apresenta para os pais no auditório. O Wendel vai? Disse que vai, mas o senhor sabe como é. Dessa vez ele vai. Eu garanto. Seu Toninho ligou para o Wendel naquela mesma noite. Eu soube porque ele me contou depois. Filho, fala, pai. Dia 22 tem a apresentação do Pedro na escola. Você vai. Pai, eu tenho um negó. Você vai. A voz cortou a frase do Wendel no meio. Eu tô te pedindo uma vez, não peço duas. Silêncio na linha. Tá bom. E eu vou também. O Wendel não perguntou por quê. Porque quando o seu Toninho falava daquele jeito, não tinha porquê. Tinha sim, senhor. Sexta-feira, 22 de novembro de 2024, 19 horas. Escola Municipal Professora Nadir Lemes, bairro Maceno, São José do Rio Preto. O auditório com capacidade para 350 pessoas estava com 300. Pais, mães, avós, tios, padrinhos. Todos de roupa bonita, celular na mão, prontos para filmar o filho, o neto, o afilhado. Crianças do primeiro ano nos bastidores, segurando cartazes de cartolina, nervosas, animadas, cutucando umas às outras. Tema: minha família. Eu cheguei às 18h40. Sentei na terceira fileira. Guardei lugar para o Wendel. O auditório ia enchendo aos poucos. Aquele burburinho de escola em dia de evento, cadeiras rangendo, gente se cumprimentando, perfume misturado com cheiro de pipoca que vendiam na entrada. Seu Toninho chegou às 18h50, de camisa social. Eu quase não reconheci. Em 7 anos, eu tinha visto seu Toninho de camisa social 2 vezes. No meu casamento e no velório da dona Marlene. Calça de sarja, sapato, cabelo branco penteado, bigode aparado. Ele sentou na fileira de trás, bem atrás de mim, sozinho, ereto. A mão de 4 dedos apoiada no joelho. Os olhos castanhos escuros, quase pretos. Quieto, esperando. O Wendel chegou atrasado. 19h12. Entrou pelo corredor lateral, desviando de mochilas e sacolas, cheirando a Malbec, camisa para fora da calça, celular na mão. Desculpe, amor, trânsito. Ele se sentou do meu lado, deu um beijo no meu rosto sem encostar direito, aquele beijo de obrigação que nem marca. Trânsito. Mentira. Ele estava na loja, com a Débora. O Wesley tinha seguido ele até às 18h45. Eu sabia. Seu Toninho sabia. O Wendel não sabia que a gente sabia. A mostra cultural começou. A professora Luciana, toda de vestido estampado e brinco de argola, ia chamando os alunos um por um. Cada criança subia no palco com o cartaz, mostrava para o auditório e falava dos membros da família. Agora a aluna Maria vai apresentar. Maria, cartolina rosa, pai, mãe e cachorro. Meu cachorro se chama Pipoca. Palmas, risos. Agora o aluno João. João, cartolina verde, pai, mãe, irmã mais velha e avó. Minha avó faz bolo todo domingo. Palmas. Uma avó na plateia enxugando os olhos. Agora a aluna Beatriz. Beatriz, cartolina amarela. Mãe, padrasto e gato. Meu padrasto me ensinou a andar de bicicleta. Palmas. Cada apresentação durava 2 minutos. Cada criança mostrava o cartaz. 300 pessoas sorrindo, filmando, aplaudindo. Normal, bonito, inocente. A pureza da infância exposta em giz de cera e cartolina. Agora o aluno Pedro vai apresentar a sua família. Meu coração acelerou.
De repente, sem aviso, como se alguém tivesse apertado um botão dentro do meu peito. Eu não sabia por quê. Instinto de mãe. Instinto de professora. Instinto de mulher que sabe que o filho viu demais, guardou demais, calou demais, e que agora tinha um microfone na frente e uma plateia esperando. O Pedro subiu no palco, pequeno, tão pequeno naquele palco grande, óculos redondo escorregando no nariz, como sempre. Cartaz de cartolina azul dobrado contra o peito, segurando com as duas mãos como se fosse um escudo. Ele ajeitou o óculos com o indicador, aquele gesto que eu via 20 vezes por dia e que nunca me cansava de achar a coisa mais fofa do mundo. Olhou para a plateia. 300 rostos. Luzes no rosto dele. Procurou o meu. Vasculhou a terceira fileira com aqueles olhos castanhos até me encontrar. Eu acenei. Discreto. Só para ele. Ele sorriu. Aquele sorriso tímido de quem tem vergonha, mas quer agradar a mãe. O sorriso que me fazia levantar toda manhã às 5:30. O sorriso que justificava cada noite mal dormida, cada torneira que eu mesma consertei, cada janta que eu fiz sozinha, cada mochila que eu arrumei, cada bochecha que eu mordi. Ele abriu o cartaz. Cartolina azul, desenho em giz de cera, 3 figuras. Uma mulher de cabelo castanho ondulado. Eu. Ele tinha desenhado a presilha borboleta no meu cabelo. A mesma presilha que eu usava, a mesma que minha mãe usava. Um homem de barba, o Wendell, e uma terceira figura, uma mulher, de cabelo amarelo. A professora Luciana viu o cartaz. Eu vi ela franzir a testa do canto do palco. Vi a confusão passar pelo rosto dela como nuvem. Mas ela não interrompeu. Porque a regra da mostra cultural era clara. Deixa a criança falar. A criança apresenta. A criança se expressa. A professora observa. Pedro apontou para o cartaz com o dedinho. O microfone do auditório captava tudo, 300 pessoas ouvindo. Essa é minha família. A voz fininha ecoou pelos alto-falantes. Apontou para a primeira figura. Essa é minha mãe. Ela é professora. Ela faz comida e lê historinha para mim. Toda noite, ela lê do Pequeno Príncipe. Palmas tímidas, alguns sorrisos na plateia. Eu senti os olhos arderem. Apontou para a segunda figura. Esse é meu pai. Ele vem de carro. Palmas. E então o Pedro apontou para a terceira figura, a de cabelo amarelo, e disse, com a mesma voz fininha, a mesma inocência, a mesma naturalidade de quem fala do cachorro ou do avô ou do gato de estimação. A naturalidade de uma criança de 6 anos que não sabe a diferença entre segredo e verdade, entre proteger e esconder, entre família oficial e família que o pai inventou no estacionamento de um shopping. E essa é a nova namorada do meu pai. O nome dela é Débora. Ela tem cabelo amarelo e trabalha com ele. Meu pai leva eu lá todo sábado. Ela me dá sorvete. Meu pai beijou ela no carro, na boca, e pediu para eu não contar para a mamãe. Ele fez uma pausa. Olhou para a professora Luciana. Depois voltou para o microfone. Mas a professora disse que família a gente apresenta toda, então eu apresentei. 300 pessoas. Silêncio. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença de choque. Um silêncio que pesa, que tem textura, que tem cheiro. Cheiro de constrangimento, de horror, de realidade estourando na cara de 300 pessoas de uma vez. A professora Luciana ficou paralisada no canto do palco, a mão levantada num gesto que não se completou, a boca entreaberta. A diretora, Dona Sônia, levantou da cadeira na primeira fileira como se tivesse levado um choque. Uma mãe ao meu lado levou a mão na boca e arregalou os olhos. Um pai lá atrás disse baixo, quase sussurro, eita. Uma avó na ponta da fileira fez o sinal da cruz. Eu fiquei sentada, imóvel, olhando para o Pedro, para o meu filho, no palco, com o cartaz, com a verdade que ele carregou calado por meses. O segredo que o pai colocou nele como se coloca peso em burro de carga, que curvou os ombrinhos de 6 anos, que aparecia nos desenhos do caderno que eu não entendia, que aparecia nas perguntas de antes de dormir que eu respondia errado, e que saiu ali, no palco,
na frente de 300 pessoas, porque a professora disse que família a gente apresenta toda. E ele obedeceu, porque criança obedece professor, às vezes mais que pai, às vezes mais que mãe. Criança confia no professor, e o professor disse apresenta, e ele apresentou. Eu não chorei. Mordi a bochecha. Mordi forte. Senti o gosto de sangue que eu já conhecia tão bem que era quase familiar, quase conforto. E fiquei olhando meu filho, que olhava para mim do palco, com o óculos escorregando, com o cartaz pendurado nas mãos pequenas, esperando minha reação, esperando eu ficar brava, esperando a bronca, porque o pai disse para não contar. E ele contou, na frente de todo mundo, e no mundo dele, de 6 anos, contar segredo é errado. E ele estava ali, no palco, esperando a punição. Eu fiz a única coisa que uma mãe pode fazer naquele momento. A única coisa certa. A única resposta que o meu filho precisava. Eu sorri. Para ele. Só para ele. Ignorei as 300 pessoas. Ignorei o Wendell ao meu lado. Ignorei o silêncio. Ignorei tudo. E sorri para o meu filho. O sorriso que diz: você não fez nada errado, filho. Você fez certo. Você fez muito certo. E ele sorriu de volta, aliviado. O corpo relaxou. Os ombros desceram. O óculos escorregou e ele nem ajeitou, porque o peso saiu. Saiu dos ombros dele, do peito dele, da cabeça dele. Meses de segredo, de mentira, de não conta pra mamãe. Tudo saiu naquele palco, com 300 pessoas de testemunha. E caiu nos ombros do pai. O Wendell estava do meu lado. Eu vi o rosto dele de perfil. Branco, não pálido. Branco de quem viu fantasma. Branco de quem levou facada invisível. A boca aberta, os olhos arregalados. A mão direita apertando o celular com tanta força que o case de silicone estava deformando. A mão esquerda no braço da cadeira, os dedos cravados no plástico. A mandíbula travada. A veia do pescoço saltada. A respiração que eu ouvia mesmo com o silêncio do auditório. Curta, rápida, como animal encurralado. 300 pessoas olharam para ele. Não todas de uma vez. Uma por uma. Como dominó. Os da primeira fileira viraram primeiro. Depois os da segunda. Depois os da terceira. A nossa fileira. Os vizinhos de cadeira. Uma mãe do meu lado que me olhou com piedade antes de olhar para ele com nojo. Um pai que balançou a cabeça. E de repente eu senti 600 olhos. No meu marido, no homem do meu lado, no pai que pediu pro filho guardar segredo, no vendedor de carro que vendia mentira por atacado. O Wendell levantou. Rápido. A cadeira rangeu no chão. Eu preciso ir. A voz saiu estrangulada, apertada, como se tivesse algo entalado na garganta. Ele se virou para o corredor. Ia sair. Ia fugir. Como fugia de tudo. De responsabilidade, de confronto, de consequência, de torneira pingando, de pergunta de filho, de olhar de esposa. Ele sempre fugia. Era o que ele fazia de melhor. Melhor até que vender carro. Mas dessa vez ele não saiu. Porque atrás dele, na fileira de trás, seu Toninho levantou, sem pressa, com a calma de quem esperou semanas por aquele exato momento. A mão de 4 dedos foi para o ombro do Wendell, agarrou, apertou, forte, mão de torneiro mecânico, 35 anos de torno. Os dedos que sobraram tinham a força dos 5, a força de quem moldava a sua vida inteira. Senta! A voz do seu Toninho cortou o auditório como lâmina. 300 pessoas ouviram. Não foi sussurro, não foi pedido, não foi sugestão. Foi ordem. A ordem de um pai de 62 anos que gastou a vida inteira criando um filho e estava vendo o resultado apodrecer na frente dele. Na frente de 300 pessoas. Na frente do neto. Na frente da nora que ele considerava filha. Senta. A voz subiu, grave. Pesada, com o peso de 35 anos de metalúrgica, de 14 meses de quimioterapia da esposa, de madrugadas no hospital, de noite sozinho depois que a Marlene partiu. Você vai ouvir até o fim. Senão, você vai apanhar aqui, na frente de todo mundo,
na frente do seu filho, na frente da sua esposa, na frente de 300 pessoas. Eu não tô blefando, Wendell. Pausa. Senta. O Wendell sentou. Porque ele conhecia o pai, conhecia aquela voz, conhecia aquela mão no ombro. Ele sabia que o seu Toninho não blefava, nunca blefou na vida. Quando disse que ia consertar a torneira, consertou. Quando disse que ia levar a Marlene na químio todo dia, levou. Quando disse que ia cuidar do Pedro, cuidou. Quando disse senta ou apanha, era senta ou apanha. Não tinha meio termo, não tinha negociação, não tinha lábia de vendedor que funcionasse. O Wendell sentou, no meio de 300 pessoas, cabeça baixa, mãos tremendo. O celular escorregou da mão e caiu no chão com aquele barulho seco de plástico batendo em piso frio. Ele não pegou, não conseguia se mexer. Estava preso ali, naquela cadeira, pela mão do pai no ombro e pelo peso de 300 olhares. O que aconteceu depois, ninguém esperava, nem eu, nem a professora Luciana, nem a diretora. Nem as 300 pessoas que estavam ali achando que iam ver criancinhas mostrando cartazes bonitos e depois ir para casa assistir novela. Seu Toninho soltou o ombro do Wendell, andou pelo corredor lateral do auditório. Devagar. Cada passo firme, medido, como quem anda num corredor de hospital, como quem sabe exatamente aonde vai. Subiu os 3 degraus do palco. De camisa social, calça de sarja, sapato, cabelo branco, bigode branco, mão de 4 dedos. 62 anos. Ele pegou o microfone que estava no pedestal. A professora Luciana olhou para a diretora. A diretora olhou para o seu Toninho. E não impediu. Ninguém impediu. Porque quando um homem daquele jeito sobe num palco de escola, com aquele rosto, com aqueles olhos pretos, com aquela presença de quem carrega o peso do mundo nos ombros e ainda assim fica de pé, ninguém impede, ninguém ousa. Boa noite. A voz saiu pelo microfone e preencheu o auditório. Meu nome é Antônio Carlos da Costa. Eu sou o avô do Pedro. Silêncio. 300 pessoas prendendo a respiração. O Pedro acabou de apresentar a família dele. E ele apresentou direito. Ele apresentou a mãe, que é uma santa. A voz dele tremeu nessa parte, quase imperceptível, mas eu percebi. O pai, que é meu filho, e a namorada do meu filho, que meu filho escondeu da esposa por 8 meses e que meu filho levava meu neto para ver, todo sábado, no shopping, no carro, e pediu para o meu neto guardar segredo. A mão de 4 dedos segurava o microfone com firmeza, mas tremia. Eu vi. Da 3ª fileira, eu vi aqueles dedos tremendo no metal do microfone. Minha esposa morreu em 2019, câncer. A voz ficou rouca. Ele engoliu seco. O nome dela era Marlene. Antes de morrer, ela me disse uma coisa. Ela disse: Toninho, cuida do Pedro, não do Wendell. O Wendell já tá perdido. Eu não quis acreditar. Eu achava que meu filho ia melhorar, que ia amadurecer, que ia virar homem, que ia olhar para aquela mulher ali. Ele apontou para mim. Eu senti o ar faltar. E reconhecer que recebeu ouro, e que ia cuidar da família que construiu. Pausa. Seu Toninho olhou para o teto do auditório. Respirou. Voltou. Ele não melhorou, ele piorou. Ele abandonou a esposa, abandonou o filho, e o pior de tudo. A voz subiu. O pior de tudo, ele colocou o peso de uma mentira de adulto nas costas de uma criança de 6 anos, meu neto, que usa óculos, que desenha família no caderno, que dorme com a luz acesa, que pede para ler O Pequeno Príncipe toda noite. Esse menino carregou um segredo que não era dele, porque o pai foi covarde demais para carregar sozinho. Usou o próprio filho de escudo. Levava o menino junto para disfarçar. Programa de pai e filho. Ele deu uma risada amarga que não tinha nada de riso. Programa de pai e amante, com meu neto de plateia. 300 pessoas em silêncio absoluto. Eu ouvia gente chorando. A professora Luciana no canto do palco, mão na boca, lágrima escorrendo. A diretora na 1ª fileira, lenço no rosto. Uma mãe atrás de mim soluçando baixinho.
Um pai na ponta da fileira com os olhos vermelhos. Seu Toninho olhou para o Wendell. Na terceira fileira. Cabeça baixa. Ombros curvados. As mãos entre os joelhos. Menor do que eu jamais tinha visto ele. Menor do que quando dormia. Menor do que quando mentia. Menor do que quando fugia. Ali, naquela cadeira, na frente de 300 pessoas, o Wendell era do tamanho que sempre foi por dentro. Pequeno. Wendell, a voz do seu Toninho atravessou o auditório. Eu te criei sozinho depois que sua mãe morreu. Eu paguei escola, paguei cursinho, dei carro, dei entrada em apartamento, dei tudo que um pai pode dar. Trabalhei 35 anos num torno mecânico, perdi um dedo, ganhei dor nas costas e fiz tudo isso para você ter uma vida melhor que a minha. E você me devolveu isso. Ele apontou para o palco inteiro, para o auditório inteiro, para o cartaz de cartolina azul que o Pedro ainda segurava no canto. Uma nora humilhada, um neto traumatizado e uma vergonha que eu vou carregar para o resto da vida. Silêncio. Eu vi uma lágrima descer pelo rosto do seu Toninho. Uma só. Ele não limpou, deixou cair. Caiu no colarinho da camisa social. Mas eu vou consertar. A voz voltou firme. Como eu conserto tudo? Torneira, chuveiro, tomada, portão. Eu conserto. Porque é isso que eu faço. Eu sou torneiro mecânico. Eu conserto peça. Pausa. E quando a peça não tem conserto? Ele olhou direto nos olhos do Wendell. E o Wendell, pela primeira vez naquela noite, levantou a cabeça e encontrou o olhar do pai. Preto, duro, final. Eu descarto. Seu Toninho tirou do bolso do paletó um envelope. Branco. Levantou no ar para todo mundo ver. Isso aqui é a petição de divórcio, que eu paguei, que a advogada preparou. Com provas, com fotos, com um depoimento. Ele olhou para mim. A Camila vai assinar amanhã. E você, Wendell, vai assinar também. Tirou outro envelope do outro bolso. Pardo. Maior. Porque se não assinar, as fotos que estão aqui dentro... Ele balançou o envelope pardo no ar. Fotos de você com a menina da loja, no shopping, no carro, de mão dada, beijando, com meu neto no banco de trás assistindo tudo. Essas fotos vão pro juiz, pro seu chefe, pro Instagram, para quem quiser ver. Todo mundo em Rio Preto vai saber. Todo mundo em Catanduva vai saber. O Brasil inteiro, se precisar. Silêncio. Você tem até segunda-feira. Seu Toninho colocou os 2 envelopes no pedestal do microfone. Com cuidado, como quem coloca peça no lugar certo. Cada gesto calculado, medido, exato. Como no torno, ele soltou o microfone. Virou para o canto do palco, onde o Pedro estava. Meu filho, parado, com o cartaz na mão, olhando para o avô, com os óculos escorregando, com os olhos arregalados de quem não entende tudo, mas entende o suficiente. Entende que o avô está ali, que o avô veio, que o avô não fugiu. Seu Toninho andou até o Pedro, devagar, e ajoelhou, no palco, na frente de 300 pessoas. Os joelhos estalaram. 62 anos de joelho que reclama, mas ele ajoelhou, na altura do neto. Pedro. A voz saiu diferente. Não era mais a voz que cortou o auditório. Era a voz do domingo. A voz do pão de queijo. A voz do balanço na jabuticabeira. A voz rouca de avô que ama demais. Vem cá. Pedro foi. Devagar. Passinhos curtos, o cartaz arrastando no chão do palco. Vô? A voz fininha, insegura. Você fez certo, meu filho. Seu Toninho segurou o rosto do Pedro com as 2 mãos. A mão de 4 dedos de um lado. A mão inteira do outro. Segurou aquele rosto pequeno, com óculos tortos e olhos molhados, e repetiu. Você fez certo. Você apresentou sua família. Toda ela. E eu tô muito orgulhoso de você. O vô tá muito orgulhoso. Abraçou, forte, com os 2 braços. Puxou o neto pro peito e segurou como quem segura a coisa mais importante do mundo. Porque era. O Pedro encostou a cabeça no ombro do avô. O óculos caiu. Caiu no chão do palco com aquele barulhinho leve de plástico. E ninguém pegou, porque naquele momento o óculos não importava. Nada importava além daquele abraço.
Ali, no palco de uma escola municipal em São José do Rio Preto, um avô de 62 anos, com 4 dedos e camisa social, abraçou o neto de 6 anos, com óculos de grau caído no chão e cartaz de cartolina azul arrastando no piso. E 300 pessoas aplaudiram. De pé. Aplauso que começou na primeira fileira e se espalhou como onda. Palmas fortes. Palmas que tinham raiva e ternura misturadas. Palmas que diziam: esse menino tem coragem. Palmas que diziam: esse avô é de verdade. Palmas que duraram mais de 1 minuto. E eu fiquei sentada, na terceira fileira, com as mãos no colo, sem aplaudir, porque eu não conseguia levantar as mãos, não conseguia me mexer, estava congelada de emoção, de dor, de alívio, de tudo junto, olhando meu sogro abraçar meu filho no palco, olhando o óculos caído no chão, olhando o cartaz de cartolina azul com 3 figuras de giz de cera, e chorando, pela primeira vez sem morder a bochecha, pela primeira vez deixando a lágrima cair. Livre. O Wendell não esperou a salva de palmas acabar. Levantou da cadeira enquanto o auditório inteiro ainda aplaudia de pé. Cabeça baixa, ombros curvados. Andou pelo corredor lateral com passos rápidos, quase correndo, o celular esquecido no chão debaixo da cadeira. Ninguém tentou impedir. Ninguém falou com ele. Ninguém xingou. Ninguém gritou. Ele passou pelos pais, pelas mães, pelos avós, todo mundo olhando. E o silêncio que ele recebeu era pior que qualquer xingamento. Era o som do desprezo coletivo. O som de 300 pessoas que decidiram ao mesmo tempo que aquele homem não merecia nem a energia de um insulto. Ele saiu do auditório, atravessou o pátio, entrou no Corolla prata, ligou o motor, saiu do estacionamento da escola onde o próprio filho tinha acabado de expor a verdade que ele pediu para esconder, e sumiu na noite de Rio Preto. Eu fiquei, no auditório, com o Pedro no colo. Ele desceu do palco e veio direto para mim, correndo pelos corredores entre as cadeiras, e eu me abaixei e ele me abraçou, e eu senti o corpo dele tremendo, e perguntei baixinho no ouvido: "Tá tudo bem, filho?" E ele disse: "O vô disse que eu fiz certo." E eu disse: "Fez, meu amor, fez muito certo." Seu Toninho desceu do palco e sentou do meu lado, sem falar nada. Colocou a mão no meu joelho e apertou de leve, a mão de 4 dedos, quente, firme, presente, como sempre. Como todo domingo, como todo dia que eu precisei. A professora Luciana veio até mim. Os olhos vermelhos, a maquiagem borrada, o brinco de argola balançando enquanto ela se abaixava para ficar na minha altura. "Camila, eu sinto muito. Eu não sabia o que o Pedro ia apresentar. Se eu soubesse, eu teria..." "Luciana." Eu segurei a mão dela. "Ele fez certo. Você ensinou que família a gente apresenta toda. E ele apresentou. Toda. Não é culpa sua. Não é culpa dele. A culpa é de quem criou a situação que o meu filho não deveria nem conhecer." Ela assentiu. Apertou minha mão. E voltou para o palco para continuar a mostra cultural, porque ainda tinha mais alunos para apresentar, e a vida continua, mesmo depois que desmorona. O Wendell assinou o divórcio na segunda-feira. Não porque quis. Não porque teve consciência. Não porque olhou no espelho e viu o que tinha se tornado. Assinou porque seu Toninho mandou as fotos para o celular dele no domingo à noite. Uma mensagem, sem texto, só as fotos. Às 14 do shopping, às 8 do estacionamento, e a ampliada, a do rosto do Pedro no banco de trás. E logo depois, outra mensagem, essa com texto, 5 palavras. "Assina ou elas vazam." Ele assinou. Divórcio litigioso. Doutora Fabiana Roque Martins. Vara de Família de São José do Rio Preto. Culpa do réu. Adultério comprovado. Exposição do menor à situação de infidelidade conjugal. Tentativa de coação do menor para manter sigilo sobre a relação extraconjugal do pai. 22 fotos. Depoimento do Pedro acompanhado por psicóloga infantil, que confirmou que a criança presenciou encontros e beijos entre o pai e a outra mulher. Mensagens de WhatsApp entre Wendell e Débora que a doutora Fabiana conseguiu via ordem judicial. A sentença saiu em março de 2025.
guarda do Pedro. Unilateral minha. Wendell, com visitação quinzenal supervisionada por 6 meses, até avaliação psicológica, concluir que ele era capaz de cuidar da criança sem expô-la a situações inadequadas. Pensão alimentícia, R$ 2.100 por mês, 30% da renda dele. Corolla prata, vendido, metade para cada. A minha parte foi para conta do Pedro, poupança, para o futuro dele. Kitnet do Boa Vista, 100% minha. Seu Toninho já tinha colocado no meu nome. Acompanhamento psicológico para o Pedro, determinado pelo juiz. Custo dividido entre mim e o Wendell. A Débora pediu demissão da Kaizen. O dono da loja, seu Valdir, soube de tudo. Rio Preto é cidade grande, mas funciona como cidade pequena. Todo mundo sabe de todo mundo. O seu Valdir chamou ela na sala e foi direto. Débora, eu não vou te demitir. Mas eu também não vou te olhar na cara todo dia sabendo que você participou disso. Ela saiu. Mudou para Bauru. Recomeçou. Longe de Rio Preto. Longe do Wendell. Longe do cartaz de cartolina azul que desmontou a vida dela em 30 segundos. O Wendell perdeu as comissões, porque os clientes comentavam, porque Rio Preto inteiro comentava. Wendell, você é o cara do palco da escola? Os colegas, os vizinhos, os conhecidos, os clientes que entravam na loja e olhavam para ele diferente, não com raiva, com aquele olhar pior que raiva, aquele olhar de quem sabe, de quem viu, de quem ouviu, e decidiu em silêncio que não quer negócio com esse tipo de homem. Ele saiu da Kaizen em fevereiro. Foi trabalhar numa loja de seminovos em Catanduva. Voltou para a cidade onde nasceu, sem esposa, sem filho no dia a dia, sem Corolla. Alugou um quarto, R$ 600 por mês. Recomeçou do zero que ele merecia, diferente do 0 quilômetro que ele fingia ter. Hoje é 2025. Eu moro na kitnet do Boa Vista. 38 metros quadrados, pequena, apertada. O chuveiro demora para esquentar. O portão do prédio faz barulho. O vizinho de cima arrasta a cadeira às 6 da manhã. Mas é minha. No meu nome, paga com o suor de um avô de 62 anos que me amou mais do que o próprio filho dele. O Pedro tem o quartinho dele. Beliche. Dorme em cima, embaixo são os brinquedos, os livros, os desenhos. A parede é azul. Eu pintei sozinha, num sábado, com rolo de espuma e tinta que eu comprei na loja de material de construção do bairro. Dei 2 demãos. Ficou torto em alguns cantos. Eu não ligo. É azul. É dele, é nosso. O Pedro faz terapia, toda quarta-feira, com a doutora Patrícia, psicóloga infantil. Ele está melhor, fala mais, desenha mais, ri mais, dorme com a luz apagada agora. Não precisa mais da luz acesa, não precisa mais segurar minha mão para dormir, não precisa mais guardar segredo de ninguém. O óculos ainda escorrega no nariz, mas ele ajeitou o resto. Seu Toninho vem todo domingo, com pão de queijo da padaria do seu Zé. Brinca com o Pedro no corredor da kitnet, porque não tem quintal, não tem jabuticabeira, não tem balanço, mas tem o corredor. E no corredor de 38 metros quadrados, o Pedro corre e o avô finge que não consegue pegar. E os dois riem, e o prédio inteiro ouve, e ninguém reclama, porque riso de criança e de avô é o melhor barulho que existe. Seu Toninho conserta o que quebra na kitnet. A torneira já pingou de novo. Ele já consertou. De novo. Com 4 dedos. Filha, esse prédio é velho. Igual o senhor, pai. Eu sou velho, mas funciono. Esse prédio não. Eu ri. Ele riu. O Pedro riu sem entender por quê. E ali, na cozinha da kitnet, com café esfriando na xícara azul da dona Marlene, eu olhei para o meu sogro e agradeci em silêncio. Pelo pão de queijo, pela torneira, pela kitnet, pelo divórcio, pelo palco, pelo abraço no neto. Por tudo. A escola nunca mais fez o tema Minha Família na mostra cultural. Mudaram para meu bairro. A diretora, dona Sônia, me chamou na sala em janeiro. Camila, sobre o que aconteceu em novembro. Dona Sônia, meu filho fez o que a professora pediu. Apresentou a família. Toda. Não é culpa dele que a família era isso. Eu sei.
Mas a gente decidiu mudar o tema. Para evitar situações, ela procurou a palavra. Delicadas. Tudo bem, mas eu quero que a senhora saiba uma coisa. Eu me inclinei para frente, olhei nos olhos dela e falei com a voz firme, sem tremer, sem morder a bochecha. Meu filho não errou. O pai dele errou. E meu filho teve coragem de falar o que o pai não teve. Aos 6 anos, no palco, com óculos escorregando, e 300 pessoas olhando. Isso não é vergonha, isso é coragem. Dona Sônia assentiu, devagar. Ele é filho da senhora. Faz sentido. O cartaz de cartolina azul eu guardei. Está pendurado na parede da kitnet. Atrás da porta do quarto do Pedro. 3 figuras de giz de cera. A mãe de cabelo castanho com presilha borboleta. O pai de barba. A mulher de cabelo amarelo. O desenho que contou a verdade que nenhum adulto teve coragem de contar. Eu não tirei. Não vou tirar. Porque aquele cartaz é a prova de que meu filho foi mais honesto aos 6 anos do que o pai dele foi em 34. Eu ainda uso post-it amarelo. Colo na geladeira, no espelho do banheiro, no painel do carro. Lista de compra, horário de médico, recado da escola, a vida inteira em papelzinhos amarelos. O Wendell arrancava e jogava fora. Isso é coisa de louca. Agora ninguém arranca, ninguém joga fora. Eles ficam ali, colados, como eu, colada na minha vida, na minha kitnet, no meu filho, no meu emprego, nos meus post-its, na minha história. Meu nome é Camila Ferreira Lopes, tenho 31 anos. Sou professora do 1º ano do ensino fundamental. Eu ensino criança a ler, escrever e falar. E foi uma criança que me ensinou a verdade mais importante da minha vida. Meu próprio filho. Com um cartaz de cartolina. Com giz de cera. Com óculos que escorregava. Com 6 anos e coragem de 60. Ele disse no palco, na frente de 300 pessoas, com a voz fininha e o coração enorme. Essa é a nova namorada do meu pai. Porque a professora disse que família a gente apresenta toda. E ele apresentou. Toda. A bonita e a feia. A verdade e a mentira. A mãe que ficou e o pai que fugiu. E o avô que subiu no palco, ajoelhou com os joelhos estalando e disse: Você fez certo, meu filho. Fez sim. E eu também fiz. Saí. Recomecei. Numa kitnet de 38 metros quadrados. Com um cartaz na parede, com post-its amarelos na geladeira. E com um menino de óculos que dorme em cima do beliche e que não precisa mais guardar segredo de ninguém. Se você ficou até aqui, eu quero te agradecer. Agradecer de verdade. Porque você ouviu minha história inteira. Você ficou comigo do começo ao fim. E isso importa. Então eu vou te pedir mais uma vez. Se inscreve no canal. Aperta o botão de curtir. Esse botãozinho aí embaixo faz toda a diferença. Faz minha história chegar em mais gente, em mais mulheres que talvez estejam passando por algo parecido e precisem ouvir que existe saída. Me conta nos comentários que horas está assistindo e de que cidade. Eu leio todos. Todos. E aqui tem história nova todo dia. Todo dia um relato. Todo dia uma história de esposa, de mãe, de mulher que decidiu não aceitar mais. Fica comigo, que eu fico com você.